Olá, meu nome é Carla Moreno, eu sou psicóloga e recebi o convite para falar aqui no Essência da Mulher um pouquinho sobre a inteligência emocional no trabalho, né? E aí, antes de a gente entrar nessa questão da inteligência emocional, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho, porque, assim, hoje, atualmente, eu não trabalho diretamente com a psicologia do trabalho, mas ela fez parte da minha formação, ela faz parte de uma forma indireta na forma como eu atuo hoje nas outras áreas. Então, a gente precisa pensar o seguinte: a psicologia do trabalho, ela tem um olhar, né, o seu objeto de estudo, então, é o homem e a sua relação com o trabalho. O homem no sentido do humano, né? Então a gente vai pensar o seguinte: como as relações de trabalho interferem e influenciam na nossa vida. Então a psicologia do trabalho ela vai trazer para gente essa questão saindo do mecanicismo de Taylor e Ford, entrando numa questão muito mais de saúde mental, de estabelecer uma relação saudável com o trabalho, de qualidade de vida. Então, o olhar ele é voltado para essas relações, onde o ser humano então ele passa a não ser visto mais como uma máquina. A produtividade ela tem um caráter diferente. Então, começa a se ter um olhar para o trabalhador com que ele pertence, que ele tem uma singularidade, que ele tem uma subjetividade. Então, a subjetividade do trabalhador ela começa a ser então considerada, porque ela já existia, mas antes ela era desconsiderada. Nesse novo cenário, ela passa a ser considerada. E aí, com essa questão do trabalho, e quando a gente pensa nessa relação, a gente entende o quê? O trabalho ele tem um papel e um impacto muito grande na nossa saúde física e mental, porque ele pode ser tanto um ponto de se sentir bem, um ponto de se sentir autônomo, independente, como também ele pode ter um viés adoecedor, né? E aí você me pergunta, tá, tudo bem, até aí a gente já entendeu. Mas o que que isso tem a ver com a inteligência emocional? Então vamos lá. Inteligência emocional. A inteligência emocional, ela traz na sua essência o que? O fato de você se conhecer, o fato de você conhecer é, e saber como lidar com as emoções, as suas próprias emoções. Ela tem a ver com tomada de decisão, ela tem a ver com o fato de você ser uma pessoa empática, né? E aí a empatia seria então você conseguir enxergar no outro essa questão dos sentimentos e das emoções e você gerenciar isso, essa interrelação, né? A relação com o outro. Então você precisa ter uma inteligência emocional para você conseguir lidar das situações da melhor forma possível. Se a gente pensar, então, que entre uma pessoa com um coeficiente de inteligência, né? O coeficiente de inteligência ele tem um cunho intelectual grande, muito elevado, e uma pessoa que tem um QI, vamos colocar assim, não tão elevado. Porque normal a gente não. Eu não gosto de utilizar essa palavra. Mas ele. E aí, só que ele emocionalmente. Ele tem isso muito mais elevado. Ele consegue, então, lançar a mão de todos esses pontos que a gente falou da inteligência emocional. Quem que vocês acham que a empresa vai escolher? Com certeza, a pessoa que consegue lidar com as suas emoções e gerenciar isso e lidar com as emoções do outro. Inclusive, isso é uma característica muito pensada quando a gente fala de liderança, né? Então, assim, a inteligência emocional e o trabalho, eles estão intimamente ligados, porque os dois têm impactos significativos na nossa vida, seja ela pessoal ou profissional.
Até porque pessoal e profissional não tem como a gente simplesmente separar isso, né? A gente tem que ter uma inteligência emocional para não deixar que os problemas de um interfiram no outro. É saber lidar com a situação. Inteligência emocional nunca foi ausência de situações difíceis, mas justamente essa questão de gerenciar as emoções e conseguir sair mais rápido dessas situações. E aí a gente pensa o seguinte, tá, e o trabalho, a inteligência emocional e a mulher? Cadê a mulher nisso tudo? Nós mulheres, a gente já tem uma questão muito aguçada quando a gente fala em relação à empatia, né? Não é uma regra, viu, gente? Claro, isso funciona, nós somos todos diferentes, então, assim, isso funciona de uma forma diferente para cada pessoa. Mas, normalmente, a mulher ela é mais empática, até por causa dessa questão da maternagem, né? De ter essa questão é, de se colocar muito no lugar do outro, né? Quando a gente é mãe, a gente faz muito isso, de sentir a dor do outro. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Não é que eu vou pegar o sofrimento do outro para mim, não é isso, né? Mas a gente precisa entender que a empatia é eu conseguir enxergar o que ele está sentindo naquela situação. Não é eu simplesmente julgar ou colocar para outro que se fosse eu, você faria isso, né? Então, a inteligência emocional no trabalho, ela tem um papel de qualidade de vida e de desenvolvimento pessoal. E é importante a gente pensar nisso para a gente conseguir se desenvolver cognitivamente e estabelecer uma relação saudável com as pessoas e com o trabalho, inclusive com a gente mesmo. Porque quando a gente aumenta o nível de conhecimento e de consciência de nós mesmos, a gente consegue, então, desenvolver relações de qualidade para a vida.